podcast com morangos. O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar. O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados. Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast com Morangos. Hoje estamos aqui num formato online porque o nosso convidado está muito longe de nós, não é? Isto acabaste de ter a conversa mais internacional que nós já tivemos até ao momento. É verdade. A primeira conversa internacional. Também é verdade, é a primeira conversa. A primeira. E estamos aqui a falar com uma pessoa que está num país onde, curiosamente, o nosso podcast já foi ouvido. É verdade, o nosso podcast já foi ouvido em Bali. Na Indonésia. Exato. Quer dizer, não foi em Bali, foi na Indonésia. Foi na Indonésia, pronto, eu já estou a ser demasiado. Mas é verdade. O nosso podcast já foi ouvido na Indonésia, portanto estamos aqui com... Estamos aqui com o Francisco Ariosa, que fez de Vasco na temporada 8. É Teve assim uma verdade. participação um bocadinho fugaz na temporada 8, que foi só nas férias de verão. Mas marcou marcou bastante. Teve assim uma personagem que marcou aqui, que ficou conhecida em todos nós, na verdade. E por isso, bem-vindo, Francisco. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado. Obrigado. Sim, já são aí Obrigado, quase horas obrigado. de dormir e aqui horas de São almoçar. 10 e tal, como podem ver, já é de noite, estão a ver? Exato. E já é de Mas noite. já agora tens uma casa super gira, só assim naquela. Muito obrigado. Mesmo. Sim, olha, e estamos em obras, porque vamos aumentar, vou fazer um quarto para o meu filho aqui, portanto... Ai não, estamos mas em é obras. super gira, pelo menos esse quintal é gigante e é incrível, portanto. E o cão também é muito fofo. obrigado. Verdade. O Francisco tem um cão muito fofo, é verdade. Tenho 3 Ora, cães. Francisco, Ali está. Tenho ali outro. antes de nós começarmos aqui a falar sobre os morangos e sobre a tua vida também profissional, nós gostamos sempre de perguntar quem é que é a pessoa que temos à nossa frente. Portanto, quem é que é o Francisco Ariosa? Epá, sei lá, queres que eu comece com o início? Quem é que eu sou? Eu sou, para vocês, sou um português que neste momento mora em Bali, que trabalhei toda a minha vida como ator até aos meus 27 anos, a minha vida adulta, portanto, eu comecei a trabalhar como ator com 12 anos, num telefilme da SIC. Curiosamente, isto se calhar vai-vos interessar, se calhar a primeira vez que vocês ouvem isto, eu não rejeitei, não fiz os Morangos com Açúcar 2, aqueles do motocross e não sei o quê, porque estava a fazer a segunda temporada da Aventura, mas fui convidado para fazer isso. E eu não me lembro, sinceramente, não me lembro qual é que era a personagem, mas era uma das principais. Porque na altura havia um poucos atores, não é? Sim, isso é muito interessante. Pronto, Mas eu gostei de te ver numa aventura, portanto, ainda bem. Pronto, ainda bem. Mas pronto, foi uma escolha estratégica, eu não me arrependo, mas se calhar a minha vida tinha tido outro rumo se tivesse feito esse, mas não sei, agora não faço ideia. Mas pronto, neste momento sou empresário, moro na Indonésia há 7 anos, sou pai, tenho um filho lindo que se chama Ra, e pronto, sou empresário de hotelaria, tenho neste momento 3 projetos em andamento, um que é o Village Bali, que já existe, que tem 25 quartos e que já foi aberto 3 meses antes do Covid. Felizmente as coisas acabaram por correr bem, mas foi assim uns 2 anos assim, um bocado esquisitos para nós. Antes deste projeto eu já tinha feito, foi aí que eu aprendi este ofício, fui gerente de um hotel durante 4 anos. E depois, eu nunca tinha sido gerente de hotel nenhum, foi uma oportunidade porque o dono tinha vivido em Portugal e era amigo de uns portugueses que nós temos aqui, que um deles se tornou meu sócio, e foi assim que a coisa começou. Eu acabei por aprender o ofício e neste momento tenho o Village, abrimos o Terra Cottage, que vocês, não sei se vocês ouviram falar, que a Jéssica teve cá agora há pouco tempo connosco, a Jéssica Ataíde, Eu vi as fotos, e o exatamente. Diogo. Boa. E pronto, e agora vamos abrir um outro que se chama Ikigai, que é uma filosofia japonesa que vai ter assim uma influência japonesa com mais de 20 quartos. Portanto, a coisa aqui está a correr bem, a minha vida empresarial corre muito bem e sou feliz, tenho muito tempo para fazer surf, tenho tempo para estar com o meu filho, a temperatura é ótima, apesar de ter tentado a chover, como aí, mas aqui quando chove à séria. Mas está sempre calor. E pronto, e basicamente a minha vida é essa. Quem é que eu sou? Olha, nunca se deixa de ser ator, não é? Porque isso está dentro da minha. Aliás, eu já fiz aqui um grupo de. E aí tive que me pôr no papel de diretor porque não havia muita gente que me pudesse dirigir.
e então eu criei um grupo de teatro onde fiz um workshop e comecei a selecionar pessoas aqui da ilha e começámos a fazer, a juntar-nos e acabámos por escrever uma peça e tudo, e a peça não andou para a frente por uma questão de produção, porque há uma coisa que eu não sou, é produtor, sou zero produtor, preciso mesmo de uma pessoa para ser produtor. Eu consigo estar atrás e à frente da câmara ou atrás à frente do pano, mas não consigo produzir nada, tipo, arranjem-me lá o teatro e as luzes, porque eu isso não consigo fazer. Quer dizer, consigo, mas não é o que eu gosto de fazer. Claro. E pronto, e o que aconteceu depois começou o Covid e acabámos por todos por dispersar e nesta ilha as pessoas vivem cá muitas vezes durante 1, 2 anos, mas a coisa não é muito estável. É raro conseguir-se ter um projeto contínuo, mas está no meu bucket list, como se diz, ser a primeira pessoa a abrir aqui um teatro amador, uma companhia de teatro amador em Bali. Esse será um grande objetivo aqui, sim. Até porque se tivermos depois condições para isso, conseguimos acolher outras peças, imaginem até peças portuguesas que possam vir ou peças estrangeiras que queiram e que utilizem o nosso espaço. Isso é uma coisa que eu tenho em mente de fazer, mas pronto, para vos responder que nunca se deixa de ser o leopardo nunca perde as pintas, não é? Não sei se é as listas, já não sei o que o leopardo tem, mas pronto. Esse bichinho da representação não sai de ti. Claro que não sai obviamente que não trocava a minha vida por nada neste momento. Mas o que eu quero dizer é que, mesmo que me pagassem muito bem, não ia de certeza fazer nada que não fosse estar aqui, a não ser que fosse uma coisa muito curta. Ahm, Aliás, eu fui a Portugal não há muito tempo acabar o Como Treinares o Teu Dragão 3, ah, que vim já voei de Bali para ir fazer. Portanto, ah, nesse aspecto continuei a dar a voz ao ICAP. Portanto, não parei nunca de estar relacionado com isto, mas é claro que a minha vida hoje em dia é outra. Claro. É verdade, é verdade. Olha, digo-te que eu e o Tiago somos uns apaixonados por Bali e já estamos há anos a pensar em ir aí. Portanto, Depois eh, vamos te chatear então. é verdade, depois chateamos. Não, Depois... tenham à vontade e digam-me quando vierem que eu depois organizo em relação ao quantos dias devem vir, onde devem vir, onde vão, etc, Perfeito, etc. isso é ótimo, Grande ajuda. já ia ser uma grande ajuda, portanto fica já aqui o combinado. Francisco, antes de entrarmos ainda nos morangos, e também já falámos aqui numa das séries, tu já eras Hum. famoso por ter entrado numa aventura e também na Lua Vermelha, sabe o erro, também entraste, não Sim, entraste? sim, sim. E fiz as chiquititas também, mas E fiz as uma coisa pequenina nas chiquititas. É verdade, E, é verdade. ah, Que eram sim, ambas, ou as três eram, também acompanharam a nossa infância e a infância de muitas pessoas e eram sim, 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 séries sim. assim mais juvenis, não é? Sem dúvida. Achas Uhum. que teres participado nessas séries antes de ir para os morangos te ajudou de certa forma também a entrares e a integrares o elenco dos morangos Tu, na prática, já tinhas Olha, muita experiência de eh, séries juvenis. e de sim, representar? na verdade os morangos, quando eu fiz morangos, já fiz morangos de uma forma completamente diferente, porque eu já fui elenco adulto. Não sei se vocês se recordam, mas o Vasco Sim, já fazia parte daquele elenco adulto. Eu Sim, estava sim, sim. na casa com o Nuno Pardal e com o Bruno, que eu já não me recordo os nomes dos personagens deles. Já me falhou. Era o Jorge e O o Jorge, Luís, acho exatamente. eu. O Jorge e o Jorge e o Luís, Luís. exatamente. Um, e pronto, e a Sandra, que era o meu par amoroso, não é? Portanto, exatamente. já éramos considerados elenco adulto, não éramos os jovens, não é? Sim, sim, Depois sim. acho que até foi a minha irmã logo a seguir que entrou como protagonista no elenco jovem. Portanto, eu quando entrei nos Morangos entrei já com um outro, que considero com outro estatuto, com outra. Perfeito. Não olharam para mim como um puto, percebem? E isso foi Uhum. fixe. Um, e o que mais? Se teve alguma coisa a ver, eu já nem me lembro porque é que eu fui fazer morangos. Se foi um. Não foi. Lembro-me que já não foi um casting, já foi uma coisa tipo convidado, hum, na altura, mas não me lembro exatamente porquê ou como é que aconteceu. Mas aconteceu até porque eu maioritariamente normalmente trabalhava para a SIC, mas Uhum. fui trabalhar para a TVI para fazer os morangos. Foi uma jogada qualquer que a gente na altura fez e que, não sei, acho que foi interessante. Eu gostei muito de fazer morangos, muito, muito. Boa, Ah, boa. Foi uma jogada que Gostei. achaste que correu bem. Não, não, nem é só uma jogada. Eu acho que correu bem porque primeiro fui sentir o que era estar noutra casa, não é? E depois fiz boas amizades que ainda mantenho hoje, dessa altura dos morangos. Faço um bocadinho parte da família dos morangos também, apesar de eu entrei numa altura muito triste, muito triste. Para vocês terem noção,
Isto é uma história muito triste e muito inside, mas posso-vos contar hoje em dia. Uhum. Eu comecei os morangos de verão e eu começava a gravar para aí em setembro, ou assim uma coisa. E eu tinha uma casa em Aljur e eu ia sempre de férias com os meus amigos, ia de Aljur e íamos sempre passar férias. E eu, no dia antes de começar a gravar, eles faziam sempre ali uma abertura dos morangos na Praia de Oeiras, faziam uma espécie de um Praia de evento Santa onde Marta. vinham as pessoas todas. Pronto. E nesse ano o que aconteceu foi que eu vinha de, de Aljur e o meu amigo João Pedro ia a conduzir e pá, ele estava a ficar cheio de sono e eu disse: pá, João Pedro, estás a ficar cheio de sono, deixa-me conduzir. Pá, realmente estou aqui. E houve ali um momento em que nós pensámos: pá, bolas, isto podia ter corrido mal. E não é que foi exatamente a mesma noite que, infelizmente, o Angélico vinha também do Porto para Aí, exatamente o mesmo evento. Ou seja, vínhamos os dois, cada um de cima de baixo, e eu costumo dizer que houve ali um bocado, aquilo bateu-me um bocado, e depois, obviamente, claro. quando me juntei lá, o Vintém e todos os outros que estavam lá estavam completamente derrotados, não é? Aquilo foi difícil estarmos ali, eu a tentar integrar-me na equipa, mas de repente eles estavam ali completamente chocados com o que tinha acontecido. Portanto, foi um momento assim muito marcante nesse aspecto. E depois perdi o Bruno no final dos morangos, né? Quer dizer, ah, a minha vida nos morangos não foi muito. ah, Realmente ficou aí marcada com episódios menos não foi bons. assim, não foi assim uma cena muito flat, não. Ahm, Foi assim, vivida. Mas pronto, mas percebi que a equipa dos morangos eram os técnicos, a malta toda muito impecável, tudo muito batido, a malta fixe. Ahm, eu diverti-me imenso a fazer morangos, diverti-me imenso. Posso-vos confessar que aquele personagem não me dizia nada, não me aqueceu, não me arrefeceu muito. Ah, Mas olha que mesmo Acho que assim havia marcou, personagens muito. marcou. Sim, Dissemos sim, isso mas no havia início e personagens. teve impacto. Eu tive piada pela parte de ser hacker e supostamente e vender Sim, os sim. gelados. Sim, mas sei lá, um vendedor de gelados que era hacker, aquilo foi um bocado esquisito. Foi um bocado esquisito, mas pronto, mas resultou e a malta gostou daquilo. Eu gostei muito mais da interação que eu tinha sempre em casa com, com o Luís e com o Jorge. Um, eu era um fã do Bruno, o Bruno fazia-nos rir a todo tempo e tive muita pena dele ter morrido. Um, e pronto, e foi o que foi. Mas essa foi a experiência dos morangos. E os morangos acho que marca qualquer ator que fez morangos, marca sempre. E vocês que se falarem com os atores dos morangos que devem ter falado, toda a gente vos vai dizer o mesmo, que ficam. É um projeto que fica sempre com algum carinho e que muita gente teve algum. Antes de fazer, tinha sempre alguma. Havia sempre um estigma dos morangos, os morangos isto, os morangos aquilo. Mas a verdade é que eu adorei fazer morangos, não tive problema nenhum nos morangos, achei que os morangos foi impecável, a não ser estas histórias que vos contei que não têm nada a ver Claro. com os Pois, morangos em si, não é? exatamente. E tu tu entraste mais tarde, mas falaste aí que já tinhas sido convidado também para a temporada 2. Tu já conhecias os morangos, acompanhavas os morangos, ou sabias apenas do sucesso do projeto? Eu não sei se vocês, que idade é que vocês têm, mais ou menos. 25. 25. E pronto, assim, bem mais novos. Eu já tenho 36, estás a ver? E então, o que acontece é que há uma grande mudança no paradigma da ficção nacional, ah, na altura em que os morangos começaram. Os morangos com açúcar foram os que impulsionaram mais ou menos a TVI e todo este rol de novos atores, Verdade. que toda a gente vê da praça hoje em dia. E, e o que aconteceu foi que a TVI fez os morangos e a SIC respondeu com a Floribela Uhum. e com outros projetos. E eu sempre achei que a SIC, respondendo com a Floribela, na altura estava lá a Teresa Guilherme, respondendo com a Floribela, que eu sendo ator da SIC, porque já trabalhava na SIC há imensos anos e éramos os únicos atores, na verdade, desculpem lá, eu já às tantas já perco o meu português. Um, eu falo inglês todos os dias e às tantas vou-me perdendo. Eu Um, vou. que o que eu ia dizer é que eu achei que ficando na SIC que ia ter muito mais vantagens do que ir para a TVI, estão a ver? Portanto, toda a gente sabia do projeto dos Morangos e toda a gente sabia que ia haver mais temporadas e toda a gente sabia que quem fosse para os Morangos ia ter muita exposição. E já nessa altura não existia Instagrams, mas existia a história da exposição, não é? E,
E acho que até existia Wi-Fi, assim, uma coisa. Eu era tipo, tinha montes de seguidores no Wi-Fi. Mas pronto, mas era a nossa maneira de estarmos expostos, não é? E não havia muitos atores, não havia muitos atores jovens, principalmente da nossa idade, da idade do elenco da aventura. E, e isso deu-me uma grande vantagem, mas depois acabou por nem ser, porque depois, entretanto, eu entrei ali numa fase da vida em que nem era adulto, nem era criança, e aquilo depois estive ali durante muitos anos a lutar com isso, mas depois aproveitei também para estudar e para aprender a ser ator à série, não sei o quê, portanto, acabei por levar outro caminho que me ajudou muito depois a fazer outras coisas mais à frente, cinema, teatro e coisas que me deram muito prazer na minha carreira. E, e que eu guardo com muito carinho, claro. É claro que a televisão é uma coisa que vocês veem, não é? Mas eu fiz muitas coisas muito interessantes que não foram tão visíveis e que me deram imenso gozo e que eu sei que se não tivesse feito a aventura aos morangos ou o que seja, não teria tido a oportunidade de fazer. E o facto de teres entrado portanto, entraste nas férias de verão, nessa parte da temporada, tiveste que ir ver os episódios para trás, da parte do inverno, vá, digamos assim, da parte escolar antes das férias, ou não foi necessário isso para te integrares no elenco? Não, não, porque como te digo, eu tive que saber o backstory das personagens que eu interagia diretamente, mas a minha ação não teve, era uma história paralela, não tinha muito acesso à história principal. Portanto, eu Uhum. lembro que na altura o principal era o Carreira, o David. David, e a Gabriela, acho eu. Uhum. Gabriela Barros. Exato, e eu não tive muita interação com eles. Acho que com o Gabriel fiz para aí uma cena ou outra, com o David acho que nem me lembro se fiz uma cena a não ser a última. Portanto, foi assim, mas estava com eles, mas não, profissionalmente não precisava de saber o que eles estavam a fazer. Um, mas houve obviamente um trabalho de backstory, houve um trabalho de perceber o que é que o meu personagem ia. Mas também muitas vezes é importante, isto do ponto de vista técnico, é importante também não. Obviamente que temos que saber o que é que se passa, não é? Mas também é importante viver aquilo, não é? E eu aproveito que quando faço e quando fazia as coisas, ia vivendo, ia reagindo ao que ia acontecendo, não é? Se desde que tivesse o personagem bem construído, a coisa ia aparecendo, ia fazendo, e era Claro. na boa. Desde que tivesse bem escrito e que percebesse o que estava lá escrito e porque é que estávamos a dizer o que estavas a dizer, não havia problema nenhum. E qual foi o melhor e o pior de interpretar o Vasco? Já mencionaste aqui que não foi uma personagem que te chamasse muito, mas quais foram os maiores desafios? Epá, olha, os desafios era aquele porcaria daquele iPad com o carro andava sempre com o carro para trás e para a frente. Eu até sou uma pessoa bastante desenrascada nessas coisas, mas aquilo era uma chatice. Cada vez que tinha que se fazer um plano como com as minhas unhas e com o iPad a carregar e a escrever e depois pediam-me para escrever coisas e eu tipo não percebi bem o que é que estava a dizer. Sei lá, foi a parte difícil de fazer aquilo. A parte melhor. A parte melhor foi o que eu vos estou a dizer, foi aquele elenco que eu tive comigo, foi o Nuno Pardal, que hoje em dia é um amigo meu, o Bruno, que já não está connosco, mas que ficou um grande amigo meu, e a Sandra, que pronto, fizemos ali uma pandilha gira e a coisa correu bem nesse aspecto, foi giro, foi giro. E E, fartávamos de rir. Naquela casa era de rir. E eu tive muitas noites fora, ahm, que íamos sair os três lá de casa, íamos sair para o bairro alto, não sei o quê, íamos beber copos e estarmos juntos e isso, guardo isso com carinho. E os morangos foi uma fase da minha vida gira nesse aspecto. quais eram as principais semelhanças entre ti e o Vasco? Também gostas de gelados? Olha, eu gosto muito de gelados, é verdade. Ah, eu acho que era um puto porreiro, eu acho. E era muito. Ele tinha aquele segredo, não é? Mas ele era muito hospitaleiro também. Eu acho que ele recebia bem as pessoas dos lados, não sei o quê, tinha aquela conversa de rua, não é? E era genuinamente um tipo porreiro. Tipo, ele genuinamente apaixonou-se Já não lembro, a Joana, não. Como é que era o Cláudia. nome da Cláudia, personagem da série? Cláudia. 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 Apaixonou-se mesmo pela Cláudia e essas coisas todas, portanto. hum, Ele era um tipo fixe. Tipo, não era. E acho que semelhanças podem ser essas, mas nós tentamos sempre dar alguma coisa de nós às personagens, mas Decker tem zero, como vocês já viram, Zoom, e eu até eu nem sou muito mau de tipo, eu até era
conseguia desbloquear telefones e não sei o quê, até não era mal isso, mas hoje em dia estou completamente zerado. E até acompanho mais ou menos a tecnologia, mas sou um bocado, não sou nada geek. Tenho outras, tipo, sou mais físico, não sou tão intelectual quando toca a coisas de computadores. Mas pronto. E o que é que o Francisco acrescentou ao Vasco? O que é que achas que o Francisco acrescentou E à tua vice-versa. personagem? E vice-versa, eu já ia lá, já ia lá. Ah, o que é que eu acrescentei ao Vasco? O que eu acrescentei ao Vasco? Bem, eu espero que a malta tenha gostado e que tenha acrescentado um bocadinho também disso, de trazer de fora de outra linha, de outro. Eu vinha de outro mundo, não é? Não era ali da TVI, não é? E já tinha alguma experiência, e acho que isso também ajudou um bocadinho a construir o Vasco. Acho que sim. É. O que é que o Vasco me trouxe a mim? Trouxe-me esse grupo de amigos e abriu-me essa porta na TVI, abriu-me essa, esse mundo dos morangos que, pronto, que hoje em dia sei que faço parte da família Morangos, apesar de ter sido uma participação pequena, mas acho que as pessoas lembram-se do Vasco. Sem dúvida. E quais eram as principais diferenças entre trabalhar na TV e na SIC? É pá, sabes que, não sei se as pessoas sabem, mas os estúdios, na altura até os estúdios da SIC e da TVI eram os mesmos, em termos de toda a gente ia ali para um estúdio, onde havia tipo, à esquerda estavam a fazer as novelas de uns e à direita estavam a fazer as novelas de outros. Não era bem exatamente assim, mas pronto, mas eu cheguei a ir fazer Chiquititas no mesmo sítio que fiz Morangos, acho eu. Exatamente. Ou seja, as Chiquititas eram no mesmo sítio dos Morangos. A Lua Vermelha foi no mesmo sítio dos Sinais de Vida da RTP. Uhum. Ah, que foi o projeto que eu, de todos os de televisão, foi o que eu gostei menos de fazer, apesar das pessoas serem porreiras, mas foi o projeto como ator que gostei menos. Também isso tem a ver com outras coisas, mas sim, foi o projeto que eu gostei menos. Ahm, mas pronto, mas isto para vos dizer que ah, as equipas são muito parecidas, as pessoas normalmente até são as mesmas. Por exemplo, se tu trabalhares com uma pessoa na SIC, não quer dizer que vais para a TVI e não esteja uma pessoa a maquilhar-te ou a dirigir-te, ou sei lá. É um mundo muito pequenino, não é? Portanto, toda a gente se conhece, toda a gente sabe tudo o que se passa. E como vos digo, eu não me recordo se havia exatamente como eu vos digo, projetos, por exemplo, a fazerem feitos na Teresa Guilherme para a TVI e para a SIC. Mas eu lembro-me de gravar coisas no mesmo estúdio, portanto, Uhum. ah, não sei. Por acaso dos morangos não, dos morangos até foi lá na Penhalonga, que é onde sempre foram os morangos. Mas eu lembro-me de ter feito coisas para a TVI em sítios onde fiz coisas para a SIC também. Ah, isso é Ah, interessante. mas pronto. Mas para vos dizer que os, os, eh, os escritórios, as fábricas de fazer novelas e ficções são muito parecidas. Tipo, Uhum. não, é tipo, olha, é a fábrica da Volkswagen e a fábrica da Audi, estão a ver? É tudo igual. A É, diferença é que muda o cliente final, mas onde é produzido é igual, é a mesma coisa. Tipo, a maneira de fazer é igual. claro. Voltando agora aqui um bocadinho à tua personagem, o Vasco veio também aqui a entrar numa espécie de triângulo amoroso, como já referimos, mas veio aqui quebrar, de certa forma, veio meter-se numa relação que estava mal resolvida, não é? Entre o Luís e a Cláudia. Uh, Hum. Como é que tu viste essa, essa tua parte, essa tua função enquanto ator? Epá, olha, eu vou-vos pedir desculpa por isto, porque isto já se passaram para aí 10 anos, ou 15 anos, ou 12 anos, e eu não me recordo muito bem disto. Lembro-me que, sim, fui seguindo as coisas conforme iam acontecendo, ou seja, eu, se bem me recordo, eu vivia na casa do ex-namorado dela, mas pá, eu não tinha nada a ver com isso, não é? Tipo, a minha vida era a minha vida e a vida dele era Tu a vida dele. caíste lá caíste lá de paraquedas, de certa forma, não é? E eles já tinham acabado, na verdade. Exatamente. Portanto, eles já tinham Pronto. acabado. Sim, sim, sim. O Vasco apaixonou-se, pronto, ficou interessado na Cláudia já Exatamente. com eles separados. Exatamente. Exatamente, portanto, eu acho que, como vos estou a dizer, quando tu crias uma personagem e ela vive, não é? É viva, é a mesma coisa que vocês criarem um boneco e o boneco anda ali naquele mundo imaginário que vocês imaginaram, não é? Ah, ele reage e vive consoante o que acontece, não é? E,
e acho que o Vasco é a mesma coisa, tipo, entrou ali naquele momento e se o que acontecesse, acontecia e pronto, e o que aparecesse escrito era o que ia acontecer. Às vezes nós ficamos surpreendidos e tipo, ei, o meu personagem vai acontecer isto. Ou não sabemos, ou já sabemos. Ou seja, hum, mas isso é a parte gira também, não é? Porque para nós também é interessante. Eu lembro-me quando ia ver aventuras ou quando estava a ler, receber os guiões pela primeira vez, ia ver imediatamente o que é que se passava. E eu lembro perfeitamente a primeira vez que dei um beijo em televisão, aquilo para nós foi, éramos todos miúdos, não é? E para nós, tipo, uau, eu vou dar o meu primeiro beijo em televisão. O Rudi foi o primeiro a dar um beijo, não sei a quem. Ou seja, tipo, havia essas coisas de miúdos, mas que, como é que eu ia te explicar? Que nós próprios atores também ficamos surpreendidos com o que as pessoas escrevem para nós, não é? E agir isso, e apanhamos como um desafio. Há muitos atores que também olham e dizem assim, pá, que grande merda que me escreveram. Mas Correto, pronto, correto. mas eu tendo a ver as coisas do outro lado positivo, que é tipo, olha, que fixe, desafio e tal, olha, não pensava bem assim, mas pronto. Mas aconteceu poucas vezes isso. E como vos digo, a televisão é uma coisa muito, muito orgânica e muito. Vocês veem novelas, sabem que as coisas são um bocado previsíveis, né? Já sabem Uhum. o que é que vai Sim, acontecer. é verdade, é A verdade. fórmula, Sair aqui fórmula um é um bocadinho bocadinho a da mesma. caixa. É verdade, verdade. E como é que foi fazer par romântico com a Sandra, com a Cláudia, que já tínhamos falado aqui um bocadinho dela? Foi bem, foi bem. Foi Nós fácil? Criaram conectámos logo mesmo. assim uma ligação entre os dois? Sim, sim, eu lembro-me que eu sou um bocado pinhamos, e eu lembro que não, para mim foi fácil conectar-me com ela porque encontrei coisas interessantes na personagem dela e nela que me ajudassem a ser verdadeiro. Ah, eu tive outros pares amorosos que eu fiz na minha carreira como ator que não me correram tão bem, porque ao nível pessoal eu também não tinha muita conexão, houve ali uma coisa qualquer que correu mal e isso depois prejudica-te. Mas com a Sandra correu tudo bem, eu lembro perfeitamente, não houve problemas nenhuns. A Sandra é uma miúda muito profissional e reservada. Agora, não sei se ela hoje em dia sequer trabalha como atriz. Sei que ela tem uma filha, acho eu, e tem uma coisa que é Papas É da verdade, Chica, é acho eu. papas e paparocas, Eu- ou uma coisa assim, que é um Pronto, livro. Sim, sim, é verdade, é verdade. exato. Que eu sigo porque eu também tenho um filho e é porreiro. E ela é nutricionista de estudos também. E pronto, e como ela é muito profissional, foi fácil. Não havia, nunca houve nenhum problema. Eu acho que só há problemas nessas alturas, quando há pares amorosos, quando existem alguma reação amorosa, se alguém tem algum interesse diferente da Uhum. personagem, isso aí pode haver um problema. Agora, se for uma coisa estritamente profissional, sei lá. Pois é uma questão de se beijaste melhor ou pior, estás a ver? Se ficou melhor ou pior, isso é um bocado indiferente. Um, e E em pronto. relação aqui ao Bruno, que também já mencionaste, como é que foi contracenar com ele? Já sabemos que gostaste e que foi um privilégio para ti. Agora, como é que foi depois de digerir a notícia da sua partida? Vocês ainda estavam Olha, todos juntos, não estavam? Acho. Ah, não. Se calhar já não. Acho que não. Não, já não, já não. Mas não sei se digeriram isso não, em grupo ou eu, se. olha, vou-vos dizer, é aquelas coisas que nós sabemos onde é que estávamos no 11 de setembro e sabíamos onde é que estávamos, não sei, quando acontecem eventos na tua vida. Eu sei exatamente onde é que eu estava quando recebi a notícia que ele tinha morrido. Eu estava no carro a ir para Peniche para ir surfar e alguém mandou uma mensagem a dizer que ele tinha morrido e eu, pá, aquilo bateu-me bem e fui surfar e eu lembro que estava dentro de água, estava mesmo triste e pronto, e digeri aquilo dentro de água. Foi assim que eu recebi a notícia. Ah, Depois acho que já não me lembro se fui ao funeral, acho que não, porque eu acho que nessas coisas eu normalmente tento não ir. Já tive muitas pessoas nesta área que morreram e eu não lido bem com isso, porque eu gosto imenso de Uhum. viver e, e quando há um amigo meu que se vai embora ou uma pessoa que eu conheço e que gosto de se vai embora, fico um bocado triste. E então, Claro. tipo, tento andar para a frente. É um bocado quando tu tens uma namorada e acabaste com ela, é preferível não ires lá ver as fotografias dela, tens é que andar para a frente, não é? E arranjar outra. Bem visto, bem É isso que visto. eu estou a dizer, é. Já percebi que vocês são um casal, não é? É isso que eu estou a dizer, né? Exatamente. Estejam bem. São, são. E relativamente às restantes pessoas com quem contracenaste, houve assim alguma que se tenha destacado a nível de relação fora das câmaras? Olha, o Pedro Nolasco, que é o que fazia de Pedro na Aventura, eu sou padrinho do primeiro filho dele, do segundo filho dele. Que giro.
ele já me veio visitar a Bali e há de vir outra vez. Ai, que E fixe. faz parte do meu grupo de amigos que eu guardo, não é? Ah, Depois tive muitas pessoas também. Um outro grande amigo meu foi um dos cameramans da aventura. Ah, e obviamente, eu também andei. Não sei se vocês sabem isso. Eu tive uma namorada durante muitos anos, que hoje em dia é produtora da Passadeira Vermelha e foi a produtora da aventura, e que eu andei durante 7 ou 8 anos. Marcou muito, não é? Portanto, ah, sim, há muita gente desta área que me marcou muito, que eu guardo com amizade e carinho, pessoas das dobragens, ah, Cláudia Cadima, sei lá, gente de todo, gente na Academia Portuguesa de Cinema, gente na universidade, ah, não E dos só, morangos também gente nesse falaste do Nuno Pardal, não foi? Também ficou. Sim, o Nuno Pardal continua a ser meu amigo. O Nuno Pardal eu acabei por fazer também, mais à frente, acabei por fazer um projeto com ele de os dragões, como treinaste o Ultra Dragão, foram para a televisão, e foi o estúdio dele, que ele era diretor, que ganhou essa concessão, e ele chamou-me para ir fazer as vozes, Ai, e eu fiz as vozes com ele. Eu acho que foi os Dragões, não lembro. Fiz uma série qualquer com ele, mas acho que foi os Dragões, quase certeza. Um, e pronto, claro, o- é daquelas pessoas que quando há uma fotografia no Instagram, não sei o quê, a malta manda uma boca, não sei o quê, sei que mais. Agora ela apareceu com uma tanga, não sei o quê, ou seja, a malta manda umas bocas, e continuamos todos amigos, não é? É malta que fica, que marca, claro, é um bocadinho aquela coisa da recruta. Com quem é que fizeste a recruta? Eu acho que os atores é com quem é que fizeste os morangos. Marca E um foi, bocadinho, sim. foi fácil integrar-te no elenco, mesmo no elenco como um todo, não é? Naquele grupo que já, como entraste a meio da temporada, foi fácil integrar-te no meio deles. Olha, eu vou-vos dizer, o David Carreira é um miúdo porreiríssimo. Um miúdo que hoje em dia já não é miúdo nenhum. Um miúdo muito bom, muito boa gente, é boa pessoa. Ahm, a Gabriela, minha amiga, eu adoro a Gabriela. Ah, quem é que estava mais? O Pedro Sousa, que ficámos amicíssimos, já também veio visitar a Bali, que era o tipo Ai, do eu vi uma bar. foto, foto no Instagram. Ah, Lembro. ele veio-me visitar logo ao início, quando eu estava a gerir aquele hotel, e até nos temos os dois no jacuzzi e tirámos uma foto. Acho que é assim uma coisa. Ou fomos surfar, já não sei. Tenho uma foto qualquer com ele. Um, o Pedro, a Bárbara, também muito, muito querida. Sei lá, todas as pessoas que eu fiz morangos, a Inês, que depois foi a minha vizinha também. ah, Muito querida, muito simpática. Toda a gente que estava lá, não tenho, não tenho razão de queixa de ninguém, não, Boa. mesmo ninguém. Eh, Tu, como já mencionámos aqui, começaste muito jovem na área da representação. Foi-te sempre Hum. fácil lidar com a fama que daí adveio? Pá, sim, porque primeiro, eu nunca fui assim muito famoso. E pá, acho que fui muito famoso, mas nunca fui muito famoso. O que é que eu quero dizer com isto? Havia muita gente que me conhecia, principalmente malta da vossa idade, mas a malta da vossa idade não tinha capacidade, na altura, hoje em dia tem, mas na altura não tinham capacidade para ser alguém ou para dizer alguma coisa. Então as pessoas que faziam, que escreviam sobre ti, ou que fossem fazer alguma coisa que te fosse fazer algum mal em termos de fama, ahm, não existia para mim. Portanto, isso para mim foi simples. Nunca tive esse problema. Ahm, E o ser Quando abordado entrei na em Portugal. rua. Não, isso para mim sempre foi ótimo, foi tipo tranquilo. Não, eu sempre gostei, e principalmente sempre vi. Eu era muito interpretado pela rua por causa do Chico, não é? E, e eu tinha miúdos a chorar, a dizer como é que ele saiu da televisão e não sei o quê. Ah, Que giro. é, é giro. E eu sempre vi aquilo como uma coisa pedagógica, no sentido em que eu tinha que utilizar aquela minha personagem para dar bons exemplos. Portanto, houve uma altura que eu fumava, e nunca, em mais tempo algum, tentei que fosse fotografado, ou que tivesse esse exemplo, ou fazer coisas que fosse. Sentia essa responsabilidade, não é?
porque eu sentia que havia muita gente que me via como o herói, porque era o herói deles, da aventura, não sei o quê. E então tentei sempre passar uma imagem, e apesar de não ser perfeito como qualquer outra pessoa, não é? Tentei passar sempre essa imagem para não estragar essa ideia que as pessoas tinham de mim, e pronto. Mas por acaso também sempre fui muito ajuizado, nunca tive grandes problemas. Tipo, felizmente não tenho uma história de vida muito interessante nesse aspecto, porque sempre me tratei bem, estás a ver? Ainda Ah, bem, ainda bem. é, é engraçado que havia alturas em que, principalmente quando eu estava mais na ribalta, não é? Eu lembro que os publicitários e a malta que dizia assim: pá, era bom era que tu andasses com não sei quem, ou que arranjasse alguém, ou fizesse uma coisa qualquer pá, que desse aqui um bocadinho de. Mas tu és um gajo um bocado chato, pá, não tens nada interessante para falar. E assim, pois é verdade, não faço nada que seja Fora da chocante, caixa. ou Que sim, seja um escândalo. pois exatamente, e isso às vezes não é muito bom, mas para mim acho que foi bom. E, e pronto, e como é que eu lidei com a fama? Lidei bem, acho que aproveitei bem esse aspecto também, porque fiz muitas coisas que permitiram, por causa disso, fiz muitas coisas que me permitiram ter outros trabalhos. Nunca fiz Uhum. presenças ou coisas desse género, mas fiz, porque lá está, o público não era as discotecas ou o que eu fiz muito foi fazia às escolas com os miúdos, por exemplo, fui o assistente do Pai Natal na SIC, que fui apresentador da Gala do Benfica para os miúdos, ou seja, tudo que era relacionado com os miúdos, eles chamavam-me para eu ser o mestre de cerimónias, ou o que seja. Lembro-me de um trabalho muito bom que eu tive para a Galp também. Portanto, nesse aspecto, a fama ajudou-me nesse aspecto. Mas sim, sempre lidei muito bem, e tive sempre bem acompanhado também. Tive um agente, principalmente na parte final, que acreditaram muito em mim, eu acreditei muito neles, e hoje em dia sou uma agência que agencia, acho que quase todos os atores que vocês veem agora aí são eles que estão, ah, ah, que os agenciam, e, e eles lidaram muito bem com esta coisa da imagem, e tentaram promover imenso, e, portanto foi porreiríssimo nesse aspecto, e acho que eu sempre colaborei também nisso, quando eu tinha alguém que me dava, eu fui patrocinado pelo Bana. E quando eu tinha alguma marca, alguma coisa, também tentava sempre dar o retorno, e eu Claro, percebia o negócio. Não existia esta coisa das redes sociais e destas influencers, não é? Portanto, nós éramos os influencers de alguma forma. Mas nós tínhamos que fazer influencer de outra maneira, que era ir aos eventos e aparecer com as marcas e não sei o quê. claro. Um, e pronto, e nesse aspecto acho que lidei bem com a coisa, não tive Boa. problema nenhum. Eh, Lá está, os morangos depois então sentes que te ajudaram e tiveram um papel bom no sentido de te alavancar a mais a tua vida profissional. Ah, pá, honestamente não me recordo se isso me deu mais alavancar ou não. Eu sei que foi uma altura boa da minha vida em termos de trabalho. Ah, Fizeste tudo não muito, sei se muito por evolução, não foi? Muito Foi uma seguido. aventura, foi tudo muito seguido, não foi? As séries todas? sim, sim, eu Mais nunca ou menos. praticamente não tive muito parado até uma certa altura da minha vida, nunca tive muito parado. Mas houve uma altura a seguir aos morangos, ou um bocadinho depois dos morangos, que eu tive um bocado mais parado na televisão, por aquele que vos disse que era difícil ser visto como o pai ou o miúdo, não havia ali o meio termo. Tipo, hoje em dia há muitas produções, mas na altura não havia assim tantas, portanto não havia assim tanto trabalho para tanta gente com um, diferentes caras, não é? Diferentes aspectos, não é? Ou que dá para fazer de pai ou de filho, ou de irmão, ou de tio, ou não Claro. sei o quê. E eu estava ali numa fase que nem era tio, nem era irmão, nem era pai, nem era filho, já era muito novo, muito velho para ser filho, mas para ser pai também não dava. Estás a ver? Às vezes há E essas fases. quando, e quando é que percebes qual é o momento exato em que percebes que se calhar, apesar da representação estar sempre contigo, que fazem uma mudança na tua vida? Qual foi aí o Ah, isso, gatilho? isso é simples de dizer. Foi uma altura da minha vida que, obviamente, está relacionado com a representação, mas não só, foi também uma parte pessoal. Houve uma altura da minha vida que depois da novela
da série, Os Sinais de Vida, Uhum. aquilo não me correu nada bem. Eu não gostei de fazer aquele projeto, não correu bem, sei lá, não me correu bem. E fiquei com a estimativa com a autoestima muito baixa, e o ator tem que estar sempre muito em altas, porque senão não consegues fazer nada. E aquilo não me correu nada bem. Pronto, foi uma fase da minha vida, com 26 anos. Entretanto, acabei com a minha namorada tal dos 7 anos, e dei ali uma volta. Depois, entretanto, arranjei outra namorada que achava que era aquela, e depois aquilo também não correu bem. E andava ali um bocadinho, sem saber muito bem se queria continuar a lutar para trabalhar como ator, ou se me apetecia fazer uma coisa diferente. E, e entretanto conheci uma miúda austríaca que me disse que vinha para Bali. Eu nunca tinha vivido fora de Portugal. E eu assim, Bali, está bem, então bora. Que E grande mudança, é que depois vais logo sim, para sim, Bali, não vais tipo para e Espanha ou fui, para Londres ou. exatamente. E foi tipo, vum. E esquece, nem pensei duas vezes. Vim para Bali com 800 euros. Nem pensei duas vezes, nem tinha trabalho, mas nem pensei duas vezes, foi embora. E depois, entretanto, houve um anúncio da Sagres que eu fazia que renovou, e quando me renovou deram mais 2.000 e tal euros, ou 3.000 euros, que em Bali dá para viver durante uns tempos. Na altura, agora já está muito caro. Um, e, e pronto, e isso ajudou-me a vir para cá. Não houve nenhum momento de ruptura, apesar de eu ter tido essa novela que me correu mal, ou esse projeto. Eu acho que há atores, todos os atores têm projetos que correm bem ou mal, mas esse foi. Porque eu achava sempre que era invencível, de que qualquer coisa que atirassem para mim eu ia conseguir, mas não era. E depois houve um outro projeto no Teatro Aberto que eu sou escolhido para fazer o projeto, e depois, entretanto, o diretor, a meio dos primeiros ensaios, decidiu que o primeiro a sair foi um, e depois vou eu, e depois não sei quem, e aquilo correu muito mal. E, e então essa fase da minha vida foi uma fase menos boa. Uhum. E então, quando há uma fase menos boa, a pessoa tem que fazer a mudar, não é? E eu, como nunca tinha sido de Portugal, pensei, olha, isto é uma boa fase para eu sair daqui, se correr mal também meto no avião e volto. E não deixei de ser ator, não deixei de nada, pronto, vou ver. E, e a verdade é que cheguei aqui e percebi que este ofício que eu estou a fazer agora, era toda a minha cara. Eu adoro receber pessoas, sempre gostei de receber pessoas, sempre gostei de dar experiência às pessoas, de, de, de hospitalidade, não é? Porque eu sempre tive isso em minha casa tinha um espaço que eu recebia os meus amigos, e todos os dias de festa, estávamos lá à noite a beber copos, ou a falar, ou não sei o quê, tertúlias, e foi sempre na minha casa. Portanto eu sempre tive essa coisa de receber. E pronto, e hoje em dia tenho hotéis. Portanto, Passaste das é casas por para os isso. hotéis. É um bom upgrade na vida. Exato, Um exato. bom upgrade, sim. Sim, mas parece assim, dito, parece que sou milionário e tenho hotéis. Não é bem assim, porque as coisas aqui é negócio, não é? Mas Claro. não é como em Portugal. Não, eu se tivesse o que tenho aqui em Portugal, sim, tinha que ser bastante milionário. Mas aqui é diferente, as coisas são diferentes. Um, mas pronto, mas também não se faz com zero dinheiro. Mas pronto, tive aqui 4 anos a trabalhar, depois abri uma vila pequenina, e dessa vila pequenina fomos crescendo. Portanto, não foi assim construído do nada, mas sim, quando nós estamos em Portugal, às vezes as coisas demoram um bocadinho menos tempo a chegar ao sítio onde nós queremos, porque não há tantos impedimentos, não há tantos doutores e engenheiros, sei lá, é diferente. Não estou a dizer mal nem bem, é só diferente. Claro. É só diferente. Um, e há alguns. Tens momentos em que sentes que fogo, se calhar devia ter continuado a ser ator. Assim mesmo, fazer isso de vida, ou estás mesmo. Bem resolvido. Exato, bem resolvido, obrigada. Não, olha, vou dizer, como vocês sabem, eu tenho imensos amigos que me vêm visitar, a Bali, porque felizmente vivo num sítio que é fácil a malta vir visitar, gosta. Ah, e muitos amigos deles são atores, ou ex-atores, ou atores que continuam a trabalhar. Por exemplo, agora teve cá a Luciana Basílio, Uhum. ah, e teve a Jéssica antes com o Diogo. O Diogo eu não conhecia, ficámos amigos, ah, etc, etc, etc. Tenho sempre gente que me vem visitar, e que me vão falando sobre a vida deles, e sobre como estão e o que é que se passa e não sei o quê. E parece-me a mim que eu estou melhor, estou bem como estou, estou Boa. melhor que se estivesse aí. Isto não quer dizer que a vida de ator é má, ou que está tudo Sim, mal, claro.
não quero dar uma de o ator que agora não trabalha como ator e então está a dizer de mal. Não, não acho isso. Acho que eu realmente estou muito bem resolvido com a questão da representação. Não acho que esteja arrumado. O que eu quero dizer é, acho que ainda vou fazer mais qualquer coisa na vida. Não sei o que é que será ainda, mas vou fazer qualquer coisa na vida relacionada com isto. Acho que tinha que passar esta fase na minha vida em que tinha que fazer outra coisa para ficar independentemente financeiramente, que hoje em dia sou. Eu não dependo de novelas, nem de séries, nem de nada para ter a minha vida. E isso é uma coisa que te dá uma outra perspectiva, porque depois o grande problema dos atores, muitos deles, é que quando vão para um trabalho têm que ir provar alguma coisa, ou estão mesmo com a corda ao pescoço, e se não têm aquele trabalho, e então acabam por não se soltar e por não ter, e aconteceu isso comigo, e acabam por não ter, por não fazer o trabalho que deviam Claro. fazer e não brilharem tanto por causa disso. E hoje em dia. hum, tenho uma vida completamente diferente. Tipo, eu hoje em dia não preciso de ninguém, que não preciso de ser famoso para trabalhar, percebe o que eu quero dizer? Claro, e tens uma outra Ah, estabilidade. Hum. exatamente, e isso ajuda muito mais à frente. O que eu quero dizer é que provavelmente não daqui a muito tempo eu irei ter uma vida muito mais presente na Europa, porque também quero que o meu filho tenha mais contacto com a Europa, não seja só aqui um índio, aqui móvel, mas e E provavelmente isso pode-me vir a acontecer. Eu ainda continuo a ter muitos amigos no ativo, muitos realizadores, muita gente que trabalhou comigo e gostava de fazer coisas comigo e que eu gostava de fazer coisas com eles. Portanto, ahm, pode acontecer haver projetos, se calhar não a nível da televisão, mas a nível de cinema, de curtas-metragens, de projetos desse género, que são das coisas que me dá mais prazer como ator fazer e que e que eu sei que ainda tenho muito para dar, não deixa de aprender a ser ator, nem deixa de saber fazer o que faço. Ahm, mas pronto, mas estou numa fase da minha vida completamente diferente e estou satisfeitíssimo com o que tenho. Boa. E acho que como ator precisava também de ter isto, porque há uma altura em que nós a coisa quando não corre tão bem, porque na vida, vocês vão ver isso, provavelmente já viram, que na vida as coisas não andam sempre para cima nem sempre para baixo, não é? Nós andamos aqui um bocadinho sempre, não é? A vida não é tudo rosas e não é tudo espinhos, não é? E eu também precisava de sentir um bocadinho também o que era ter uma vida que fosse diferente e que tivesse outra. Eu tenho uma grande vida aqui. Pronto, Isso é basicamente. que é preciso. Boa. E agora voltando um bocadinho atrás, se voltasses hoje Hum. a fazer os morangos, onde é que estaria o Vasco? E acima de tudo, se voltavas a fazer. Se te fizesse outra vez o convite, se aceitavas ou não. Se me dissessem, por exemplo, vai haver um remake dos Morangos e o Vasco está lá, claro que Aham. sim, Claro. se houvesse condições para isso. Quando eu digo condições, é como vos digo, uma coisa dessas demoraria sempre 3 meses e eu não sei se Uhum. não sei se me apeteceria estar em Portugal 3 meses seguidos para fazer isso, mas depende, lá está, depende muito da minha fase da vida. Neste momento, seguramente que não iria aceitar nada disso, mas, mas se calhar numa fase mais à frente, talvez. Mas agora, se me perguntares hipoteticamente, claro que sim. Uhum. Qualquer projeto que eu fiz, seja um Chico, um Vasco, eh, todos os personagens mais marcantes que eu fiz, se me perguntassem se eu fosse fazer outra vez, eu fazia, né, sem problema nenhum. E onde é que estaria o Vasco neste momento? Tinha Hum. uma cadeira de latarias assim gigante pelo mundo. Ou Não, então olha, tinha eu acho ficado que a ficar. não acho que ele até poderia ter uma profissão completamente diferente e ter, se calhar, podia ser até um tipo, sei lá, iluminado. Agora está muito na moda, a malta de esotéricos que têm os reikis todas essas coisas agora muito yogas e em vogue, podia ser um tipo muito yoga e mudar completamente o paradigma da Isso personagem, poderia não ser é? interessante, poderia ser interessante. Não é? Sabe-se lá, sei lá, estou a dizer, Sim, é lembrei-me agora. verdade, é Não, verdade, é verdade. não, Francisco, estamos nunca pensei aqui, sempre estamos nisso. mesmo a terminar aqui a nossa entrevista, mas antes gostamos sempre de fazer aqui um jogo muito rápido aqui, com perguntas e respostas rápidas. Ui, E vamos. É assim para pensar rápido, é assim para pensar rápido. Tiago, vamos? hum, É isto. bora. Então,
Qual é a maior dificuldade sentida ao interpretar o Vasco? Hum. Ah, o facto dele não ser, de ser um tipo misterioso, mas ao mesmo tempo ser um tipo que está atrás de uma bancada de gelados. Portanto, Uhum. essa dificuldade em tu tens que ser simpático, mas tens que passar misterioso. As pessoas não sabem se ele era bom ou se era mau. E isso foi, se calhar, a maior dificuldade. Eu sei, mas não tive grande dificuldade na generalidade. A pessoa com quem mais gostaste de contracenar? Ah, desculpa. Não, diz isto. Há uma dificuldade. Nos estúdios da TVI nunca havia Coca-Cola, só Pepsi. E isso foi uma dificuldade. Isto é uma história gira, porque depois a senhora do catering escreveu uma vez uma lata de Small Coca-Cola e deu-me. Ah, que giro! Muito giro, muito giro. Muito bom. Com quem mais gostaste de contracenar nos morangos? Ah, com o Bruno e com o Luís, de certeza, não, não, sem dúvida nenhuma. Aquele trio fantasmagórico daquela casa, Era uma sem casa dúvida. animada. Sim, sim, sim. A cena mais desafiante que fizeste? Uma que tinha que dançar, pá, eu tenho dois pés esquerdos. E há uma cena que eu tenho que dançar. E pá, isso foi desafiante. Ter que dançar para mim não é. Se for preparado, coreografar, tudo bem. Agora dizer assim, danças ali, fazem uma dança. E pá, pois, está bem. Vou Essa tentar foi desafiante. desenrascar-me. Foi E a desafiante. Não sei se pessoa, vocês viram isso. a pessoa que mais te desafiou na contracena? Hum. Pá, eu lembro que houve uma cena que eu fiz com os miúdos muito pequeninos e isso é sempre difícil de trabalhar com malta nova, muito nova. Porque tens que improvisar imenso, não é? Eu acho que foi isso que mais difícil. Pá, mas não me lembro de ter tido dificuldades, lá está, não. O projeto dos Morangos foi uma altura da minha vida que, lá está, que eu estava bem, que as coisas correram muito bem. Já estavas mais seguro também de ti como E, ator, portanto, também ajuda. sim, não tive grande dificuldade e como vos disse, também estava, era visto como um ator sénior, ou o que seja, que queiram chamar elenco adulto, não tive problemas nenhuns com produção, com nada, ou seja, como lá está, também não me portei mal, nunca cheguei atrasado, nunca tive, Uhum. nunca não sabia as minhas linhas, ou seja, ah, essa parte de que se calhar muitos atores dos Morangos, porque nunca tinham sido atores, não achavam que aquilo era aparecer na televisão e se calhar chegaram lá e tiveram um choque enorme porque é um trabalho bastante difícil. Um, Se calhar vocês sabem que há mais histórias sobre isso, mas comigo Uhum. foi natural, foi uma coisa natural. Com quem mais aprendeste durante as gravações dos morangos? Com o Bruno, Uhum. ah, com o Bruno, ah, e com alguns técnicos. Que mesmo assim, como é óbvio, por mais experiência que tenhas, uma equipa nova, uma, Claro. uma rodagem nova e a malta ensina sempre qualquer coisa. Eles são super importantes também, é verdade. Com quem dos morangos já não falas e gostavas de reatar conversas? Com quem não falo e gostava de reatar a conversa. Alguém que pudesse Epá, aparecer em Bali? Por exemplo? boa pergunta. Deixa-me pensar. Pá, pois eu falo com o Pardal, mas gostava que ele me viesse editar. Ahm, Quem mais? Olha, a Gabriela. Quem mais pudesse. Olha, a Gabriela, por exemplo, eu não falo com a Gabriela muito, tipo. Mas ela também ficou naquela fase em que se calhar tem tanta gente a escrever-lhe que é difícil falar. Ah, Vemos. mas pronto. Não sei se foi. Quem é que eu tinha mais? É porque depois tinha, por exemplo, quem eu continuo a acompanhar, mas não sou amigo nem falo, é a Bárbara, o Pedro Sousa acompanho e falo, de vez em quando surfamos quando podemos, e ele já me veio visitar e se calhar virá outra vez. Mas mais, olha, tive aqui outra pessoa dos Morangos também há pouco tempo. Como é que ela se chama? Ui, que anda branca. Que teve cá. Ui, teve cá agora mesmo. Como é que ela Mas se da tua chama? Ui. temporada ou de outra Sim, temporada? sim, sim, sim. Ela era. Ela depois até foi a namorada mesmo do Pedro Sousa. Como é que ela se chama? Ui. Ah, Ei, pá, grande não. branca que eu tive agora. Não, Teve não cá era aí. agora mesmo.
Ela tinha um ar muito miúdo, agora está mais velha, não é? Mas Mas com o cabelo loiro encaracolado. não, cabelo preto, encaracolado. Ah, isso é a Loiro Bárbara. encaracolado era a Não, Bárbara. Isso é a Bárbara. ah, Mas não era Estás da. a ser ser namorada Ela do Pedro? Depois percebo que eu estava. foi namorada na realidade do Pedro Sousa. Ah, Na verdade. realidade. Filipa Maia. Filipa Maia. Ah, Não sim, me sim, Já sim. sabemos, já sabemos. teve cá. Ok. Teve cá. Boa. Sim. E guardaste alguma coisa do Vasco? Algum objeto? Peça de roupa? Penso que sim, por acaso. Acho que não sei se foi um relógio, se foi uma camisa que ele tinha de linho. Sei que se não tenho para aí, estive até há muito pouco tempo. Boa. Que outra personagem da tua temporada gostavas de ter interpretado se não fizesses do Vasco? Hum, da minha temporada. Pá, talvez sei lá, talvez a personagem do Pedro, que era o gajo do bar, que se calhar tem mais a ver Uhum. comigo. Hum, talvez. Mas Ok. lá está, não. Acho que via-me mais como Vasco. Sei lá, não sei. Acho que não penso muito nisso. Agora Vá. uma pergunta que nós estamos aqui super curiosos por fazer e acho que lá em casa também há muita gente, lá em casa, quer dizer, quem nos está a ouvir e a ver, acho que tem muita curiosidade também. Entre os morangos, Uma Aventura e a Lua Vermelha, E as Chiquititas? tá bem, e as Chiquititas, é só porque a participação foi mais pequena, Certo, mas certo. entre estes quatro, se pudesse voltar a fazer um, qual é que voltavas a fazer? Fazia o Chico, sem dúvida. Isso não, É. nem duvido, nem Confesso que sei duvido da disso. resposta. Até porque o Chico foi muito mais tempo, não é? Eu fiz o Chico desde os meus 16 anos até aos 19 anos e depois fiz quando tinha 20 e tal o filme. É muito. Um, já com um elenco diferente e tudo. Não, o Chico, claro, o Chico marcou muito a minha vida, não é? As pessoas hoje em dia ainda veem o Chico na televisão e acho que também vê o Vasco, mas o Chico vem muitas vezes. O meu pai volta e meia e diz: Olha, lá está o Chico, está na televisão. Um, e sei lá, acho que sim, acho que se tivesse que escolher, até porque foi um projeto tão giro, onde vi Portugal inteiro, que andei por todo lado, não era uma coisa que estávamos enfiados num estúdio, nem sequer tínhamos estúdio, nós fizemos um dia de estúdio para fazer o genérico, mais nada. Ah, Giro. Portanto, era uma coisa completamente diferente, éramos tipo uns ciganos que íamos para as terriolas e ocupávamos o sítio ali durante um bocadinho e fazíamos e depois íamos para outro sítio e Giro. depois parte-se gastando, mas foi muito giro, sim. Os morangos são uma coisa mais, já muito mais novelesca, não é? Claro. Ah, mas sim, Bom. sim, sem Francisco, dúvida, ó está Chico. feito. Está Está feito. feito, olha. Tá. Obrigado Opa, mais uma vez. desculpem lá não vos ter conseguido da primeira vez que tentaram contactar, que isto Não, acreditem, é muito difícil, são 8 horas de diferença é e verdade, é ai, verdade. E obrigada de coração. Obrigada por ter estado aqui connosco. Eu não, sei que vocês são os é queridos, são os tarde aí, porreiros e continuem. Não por isso. sei, honestamente, não faço ideia. Comecei-vos a seguir agora que me fizeram o convite, mas não faço ideia qual é o vosso impacto e espero que tenham muito sucesso, que é o mais importante. Mas mais Obrigado. importante de tudo, espero que me venham visitar e que sejam Sim, felizes queremos aí. mesmo Isso é que é muito. importante. Sim, Sem sejam dúvida. Vamos felizes. aparecer por aqui. E eu acho que é muito importante para os portugueses, principalmente para a minha geração e para a vossa, que somos um bocado mais novos, que saiam daí, que vejam um bocadinho o que é que se passa também noutros sítios, porque a vida não é só Portugal e acho que nós quando viajamos abrimos um bocadinho a cabeça e deixamos Completamente. de dar tanta importância a certas coisas. Sem dúvida. E eu acho que isso é fixe. Mas pronto, o conselho que vos dou é esse, é que viajem se puderem, Sim. não se agarrem tanto às coisas de Portugal, porque Portugal é um país maravilhoso, malta é maravilhosa, e os morangos foi tudo fixe, e realmente existem muitos atores e muita gente passou pelos morangos que são boas pessoas e hoje em dia são bons atores, e são pessoas que vale a pena seguir e acompanhar a vida deles. Ah, mas a vida não é só morangos com açúcar, estão a ver o que eu quero dizer? Verdade, Sem dúvida. verdade. Verdade. Sem dúvida. Obrigada, Francisco, Francisco, muito mesmo. obrigado. Obrigada mesmo. Grande abraço. Obrigada. Abraço, E beijinho. assim terminamos mais um programa, mais um episódio do podcast com Morangos. Espero que tenham gostado desta conversa, a primeira internacional, portanto É verdade. vou fechar como comecei, portanto a primeira conversa internacional. Vão a Bali visitar o Francisco, se quiserem. E espero que tenham gostado e que fiquem à espera da próxima conversa.
É verdade, isso é seguir também o YouTube, o Instagram, o TikTok e as plataformas As habituais de plataformas podcast onde nós estamos. Portanto, é seguir tudo aquilo onde nos podem encontrar, e meterem um like, comentarem, deem-nos o vosso feedback. É Isso é isso sempre o mais mesmo. importante e é assim que nós também crescemos. É isso mesmo. Até à próxima! Até à próxima.